Então, essas MPs, elas são um incentivo do governo federal justamente para auxiliar principalmente o empresário, né? Porque a gente sabe que eles estão passando por um momento de dificuldade. Eles, né, tem muitos que estão parados, tem outros que estão com pouco movimento, e também de forma a garantir o emprego do trabalhador, né? Por exemplo, a MP 927, ela trouxe justamente o teletrabalho, né, a antecipação de férias, antecipação de feriados. Na questão do teletrabalho, o funcionário ele tem que ser informado com 48 horas de antecedência. Caso, por exemplo, ele não tenha material para trabalhar em casa, telefone, notebook, ele pode fazer um comodato e utilizar emprestado do empresário e depois ele devolver. Né? Antecipação, por exemplo, de férias, também tem que ser informado com 48 horas de antecedência e, nesse caso, também tem outras facilidades para o empregador. Né? Normalmente, esse valor ele é pago de forma antecipada. Nesse caso, não. O empregador ele pode pagar as férias no 5º dia útil do mês subsequente e o terço constitucional pode ser pago junto com o 13º somente em dezembro, por exemplo. Né? Também, esse tempo que o trabalhador está em casa, ele pode utilizar os feriados. Né? Depois, o trabalhador ele vai exercer a atividade dele nos feriados, exceto feriados religiosos, que daí ele tem que dar o aceite, né? O trabalhador tem que aceitar. No caso da outra medida, da medida 936, é um assunto um pouquinho mais polêmico. Ele fala da antecipação da redução de jornada e do salário e da suspensão do contrato trabalhista. Né? Então, nesse caso, o governo federal ele vai dar uma ajuda. Né? O empregador ele pode reduzir em 25%, 50% ou até 70% da jornada, né? E, consequentemente, do salário. Vamos dizer, por exemplo, que o trabalhador ele trabalhe 8 horas e ganhe R$2.000. Né? Ele pode reduzir para 4 horas diárias, ganhando R$1.000. E aí o governo federal ele vai ajudar com 50%, mas não do salário desse trabalhador, do quanto que ele receberia de seguro-desemprego. Então, pode ser que muitos trabalhadores ainda recebam menos do que deveriam receber, né? Mas é uma forma que o governo encontrou de facilitar essa transição nesse momento de pandemia. Né? E a suspensão do contrato é a mesma forma. O governo federal vai ajudar com 100% do que a pessoa receberia de seguro-desemprego. Só que o seguro-desemprego ele tem um teto, que é R$1.800 e poucos. Então, pode ser, né, para muitos empregados que às vezes ganham um valor mais elevado, ele vai sair um pouco no prejuízo. Né? Bem interessante isso. Uma curiosidade sobre a primeira MP. Você já teve algum empresário ou algum trabalhador que foi te procurar para ter uma maior informação, para tentar se adequar nesse sentido? Sim, nesse momento tem bastante gente procurando porque tem muitas dúvidas, né? Principalmente, como a gente estava conversando antes, né, o pequeno e o médio empresário, que ele não tem uma assessoria, né, ele não tem um profissional, às vezes, ali para lhe auxiliar, então ele fica em dúvida. E é certo isso, é certo procurar uma ajuda jurídica, porque isso hoje ele facilita muito a vida do empresário. Porém, se ele fizer de forma incorreta, não observar as regras, que são muitas, pode ser que isso venha como uma dor de cabeça no futuro. Né? Pode ser que ele venha uma ação trabalhista, então é sempre importante tomar cuidado com esses detalhes. Podem procurar, se informar, é uma vantagem muito boa que o governo está trazendo nesse momento, pode ajudar muitas empresas, né, a se firmarem nesse momento. Se você não pode utilizar o teletrabalho, você pode antecipar férias, você pode talvez suspender o contrato ou, né, reduzir o salário. Então é importante se informar, mas sempre fazendo da forma correta para não se prejudicar futuramente e não prejudicar também o seu funcionário.